Você sabia que o livro de Flávio Josefo revela segredos incríveis sobre a história dos hebreus? No vídeo de hoje, vamos te levar ao prefácio dessa obra épica. E no canal, temos um vídeo exclusivo sobre a introdução do livro para você se aprofundar ainda mais. Se inscreva agora e fique até o fim, você não vai querer perder. Resumo do prefácio de Flávio Josefo. Flávio Josefo, no início de sua obra monumental História dos Hebreus, apresenta uma introdução profunda sobre o contexto em que se insere o seu trabalho. Ele inicia destacando que a guerra travada entre judeus e romanos foi uma das mais grandiosas da história, possivelmente a maior de todas, até mesmo mais significativa do que as lutas entre grandes impérios. No entanto, ele faz uma crítica forte aos historiadores de sua época, que, segundo ele, não conheciam a fundo os fatos, mas se baseavam em informações erradas ou falsas. Josefo percebe que muitos relatos, sobretudo de autores romanos e gregos, eram distorcidos por motivos políticos e ideológicos, retratando os judeus de maneira negativa, ao passo que os romanos eram exaltados como se fossem imbatíveis. De forma contundente, ele critica a falta de objetividade desses autores, especialmente a forma como enaltecem os romanos, desconsiderando a resistência formidável do povo judeu, que para ele merecia um reconhecimento à altura de sua luta. Como judeu, sacerdote e historiador, Josefo sente a necessidade de corrigir esses erros e lançar uma visão mais justa e realista dos eventos. Sua motivação é, portanto, a preservação da verdade histórica. Ele quer que as futuras gerações, especialmente as nações fora do Império Romano, conheçam a verdadeira história dos judeus sem as manipulações que estavam sendo disseminadas. Flávio Josefo deixa claro que, ao escrever em grego, ele deseja que a sua obra chegue também ao Império Romano, a quem ele se dirige com respeito, mas também com a intenção de corrigir as distorções da história. Ele reforça que, como historiador, seu compromisso é com a verdade e que não hesitará em expor os erros cometidos, seja por parte dos judeus ou dos romanos. A Guerra Judaico-Romana. Contexto e motivação. Josefo recorda os acontecimentos que precederam a grande guerra entre romanos e judeus. No momento em que a guerra começa, o Império Romano atravessava uma grave crise interna. A instabilidade interna, com o Império sendo abalado por conflitos políticos, e o desejo de muitas tribos e nações por um novo soberano, criaram o terreno ideal para a revolta dos judeus. Os judeus, confiantes em sua riqueza e força, queriam se libertar da opressão romana, e se revoltaram, não apenas na Palestina, mas também com o apoio dos judeus que habitavam outras regiões além do Eufrates. Era um movimento que visava, acima de tudo, a independência. No entanto, Josefo reconhece que, embora essa revolta fosse alimentada por ideais de liberdade, os próprios judeus estavam divididos internamente, o que enfraqueceu ainda mais sua posição. Ele observa, com pesar, que os principais responsáveis pela queda de Jerusalém foram os próprios judeus, que, divididos entre facções internas, tornaram-se vulneráveis ao poder romano. Essa divisão interna foi a grande responsável pela derrota, e Josefo, como testemunha ocular, relata os eventos com a profundidade de quem viveu os horrores dessa guerra. A trajetória de Vespasiano e Tito Josefo dedica uma parte significativa de seu prefácio para falar sobre a entrada de Vespasiano e Tito no cenário da guerra. Quando Nero, o imperador romano, começa a perceber que a guerra na Judéia poderia ser mais difícil do que o esperado, ele decide substituir Séstio por Vespasiano, que chega com um exército poderoso. Com ele, veio a verdadeira ofensiva que levaria à destruição de Jerusalém. O historiador descreve o cerco a várias cidades e a devastação que os romanos impuseram ao território judeu, mas também faz questão de destacar que, durante todo o conflito, Tito, o filho de Vespasiano, foi uma figura que, apesar de comandante romano, demonstrou compaixão pelos judeus. Tito tentou várias vezes salvar Jerusalém e adiar o ataque, oferecendo uma chance de arrependimento ao povo. Mas a obstinação das facções judaicas acabou por selar o destino da cidade. Flávio Josefo narra também a destruição do Templo de Jerusalém, um momento que ele descreve com grande tristeza e pesar. Para ele, a queda do templo foi um símbolo do colapso da grandeza de sua nação,
mas também do custo humano e cultural irreparável da guerra. No entanto, ele também faz questão de relatar a humanidade dos romanos e como o próprio Tito tentou evitar a total destruição de Jerusalém. O papel de Flávio Josefo como historiador. Flávio Josefo, embora tendo sido inicialmente um combatente contra os romanos, passa a ser uma figura de grande importância na historiografia romana e judaica. Ele foi capturado pelos romanos, mas em vez de ser executado, foi levado à corte de Tito, onde se tornou um aliado dos romanos. Em seu prefácio, Josefo reconhece que sua própria trajetória pessoal o coloca em uma posição delicada para narrar a história de sua nação, mas ele garante que seu trabalho é movido pela busca pela verdade, sem distorções ou manipulações. Ele também discute o papel dos historiadores gregos e romanos, que, segundo ele, negligenciam ou distorcem os fatos. Ele argumenta que, enquanto esses historiadores se concentram em criticar e censurar o que outros escreveram, ele próprio busca registrar os eventos de forma honesta, sem se preocupar com as pressões externas. Para Josefo, a história deve ser escrita com base na realidade, e ele não hesita em apontar as falhas de sua própria nação, assim como as dos romanos. O apelo final de Josefo. No final do prefácio, Flávio Josefo apela ao leitor para que compreenda o contexto de seu trabalho, que é, em última análise, uma tentativa de preservar a verdade histórica. Ele fala da destruição de Jerusalém e do sofrimento do povo judeu, mas também busca mostrar que a queda de Jerusalém não foi uma tragédia apenas por culpa de inimigos externos, mas também pelas divisões internas que corroeram a coesão da nação. O historiador, portanto, pede que os leitores compreendam sua dor e seu sentimento de perda, mas também sua missão de escrever a história de maneira fiel, sem rodeios. Conclusão. Este prefácio de Flávio Josefo é um convite a refletir sobre a complexidade dos acontecimentos que levaram à destruição de Jerusalém e sobre as lições que podemos tirar do passado. A obra de Josefo, História dos Hebreus, nos oferece um olhar profundo sobre os acontecimentos, e seu trabalho é fundamental para entendermos o que aconteceu com o povo judeu durante a guerra com Roma. E aí, gostou dessa introdução ao prefácio do livro de Flávio Josefo? Como vimos, a história dos Hebreus é cheia de momentos fascinantes que moldaram o mundo como conhecemos hoje. Se você ficou curioso e quer entender ainda mais sobre os detalhes dessa obra incrível, não deixe de conferir o vídeo exclusivo sobre a introdução que está aqui no canal. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber o que você acha dessa obra e o que mais gostaria de aprender. E claro, se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquele like para nos apoiar a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, continue explorando e aprendendo.